Olá. Oi, Patrícia. Oi, Mayara. Patrícia, eu já te chamo, tá? Vocês estão me escutando bem? Beleza. Já já eu chamo. Olá. Olá, Gabriel. Tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Tô bem, e você? Que Tudo saudade. bem. É, muito tempo. Muito tempo. Ainda bem que tem internet pra gente se ver, Verdade, verdade. né? Tô E- esperando o pessoal aqui entrar, enquanto esse pessoal vai recebendo a notificação, né? Uhum. E aí, como tá em São Paulo? Tá em São Paulo? Ou tá Sim, em... São Paulo. São Paulo. Eu De também. quarentena. Também tô aqui de quarentena e Brasília hoje tá parecendo São Paulo. Tá garoando e tá um friozinho gostoso, que é raro por aqui. É, aqui tá quente. São Tá Paulo tá quente? quente. É, tá É? quente. Sol. Aham. Aqui Sol tá quente e seco. Bem outono. bem saudade. Então, Patrícia, eu não sei se você tem acompanhado, como que surgiu a ideia dessa série de lives, né? Os alunos me pediam muito para falar de atuação profissional em contabilidade. Só que atuação profissional em contabilidade tem tanta possibilidade, né? E aí eu falei, gente, eu não me sinto à vontade de falar só da minha experiência, assim. Eu falo da minha, mas eu quero convidar outras pessoas para conversar da experiência dela, porque cada experiência é única, né? Assim. E aí, com isso tem uns 2 meses, assim, que eles estão me pedindo, recebendo direct, etc. E eu falei, não, vou fazer uma série de lives com pessoas que eu admiro, que eu sei que são ótimos profissionais. E aí a gente vai. Aí vocês vão vendo as experiências de cada um, e aí vocês vão vendo as possibilidades, né? E foi assim que começou essa série de lives. Então, a gente já fez algumas, nós estamos na segunda semana, semana que vem teremos mais convidados também aqui Muito, nessa de lives que a gente está aproveitando na quarentena. muito legal. Muito bom, né? Muito gostoso. Tá sendo muito legal, tá tendo muita repercussão, assim, sabe? Principalmente porque depois a gente coloca no podcast, no YouTube, e aí as pessoas vão visualizando, e aí chega perguntas, então tá sendo bastante proveitoso esses momentos aqui. Uhum. Então, e aí eu falei, tem que chamar a Patrícia, porque, né, somos fãs todos, né? Todos somos. E aí eu falei, então vamos conversar com ela. E aí, assim, a ideia é a gente sempre chamar contadores de formação, sabe? E independente de onde esse contador formou, né? E o interessante do seu currículo é que você é mineiro, como eu, e se formou na UFMG, né? Em Minas Gerais. Sim, sim. E aí, assim, eu queria conversar com você, assim, desde a graduação, sabe? Assim, para até chegar onde é hoje a questão de ser professora da USP, participar do GA, participar do Ipsos Board. Então, vamos, assim, retomar um pouquinho dessa graduação, porque a maioria das pessoas que seguem no perfil são alunos de graduação. Então, eles ficam assim, gente, será que um dia eu vou ser igual tal pessoa? Então, assim, eu falo para eles, é bem possível ser, entendeu? Então, conversar assim, você na graduação, contar um pouquinho da UFMG, como que foi, se você fez iniciação científica, participou de projeto de extensão, se fez estágio, conversar um pouquinho sobre isso para começar. Ok. Então, na verdade, aquela pergunta que as pessoas fazem, o que que você vai ser quando crescer? Aham, Eu falava que ia ser doutora, desde legal. pequena. Não sabia o Aham, que que era, não fazia a aham, mínima ideia, né? Morava numa cidade pequena,
do interior, não é interior, mas região metropolitana de Belo Horizonte, e tinha essa ideia. Achava que ia fazer o curso de Química, e, na verdade, eu digo que eu não escolhi contabilidade, mas a contabilidade me escolheu. Porque a decisão por fazer o curso foi em decorrência do que era ofertado e do que eu podia fazer. Mas eu me encantei com o curso desde o início. Eu era professora do ensino básico e eu dizia que eu não queria ser professora. Então, quando eu escolhi o curso para fazer, eu decidi por um curso que não fosse licenciatura. E os cursos que tinham na UFMG na época eram administração e contabilidade. Eu escolhi contabilidade à noite, né? Porque eu tinha uma restrição, que eu só poderia estudar à noite. Eu tinha que trabalhar e estudar. Então, eu escolhi contabilidade. E desde o início eu me encantei com o curso. O primeiro ciclo foi um ciclo básico que foi realizado na Fafiche, que é a Faculdade de Filosofia, Letras. E no segundo semestre, quando nós tivemos a recepção no prédio que funciona a Faculdade de Economia, nós fomos apresentados para os vários programas que existiam, inclusive o programa de iniciação científica. E naquele momento eu já disse, eu quero fazer iniciação científica. Contabilidade, a gente tinha uma dificuldade, né? Estou falando de 96, foi quando eu entrei no curso de contabilidade, então nós tínhamos uma dificuldade, porque não tínhamos tantos professores doutores. E para conseguir bolsa de iniciação científica, já naquela época, a preferência era para orientandos de professores doutores. Mas mesmo assim, a diretoria da FACE entendia a importância da iniciação científica e a diretoria fornecia bolsa para os alunos de contabilidade. Então, eles abriram um processo seletivo e desde o terceiro semestre do curso, eu era bolsista PET, que é o Programa Especial de Treinamento. E nós tínhamos toda uma estrutura e toda uma cobrança também, né? A nossa média tinha que ser 8. Isso. E nossa média tinha que ser 8 e tinha que fazer uma monografia por ano. Então, nós tínhamos que fazer. Então, com isso, eu já entrei, né, nessa carreira acadêmica e, de alguma maneira, comecei a trilhar o meu caminho para o que eu já falava lá atrás, que não fazia a mínima ideia do que era virar doutora. E não era doutora médica e nem advogada, era doutora de doutorado. E a minha experiência na UFMG, ela foi bastante rica, porque o PET era formado por alunos bolsistas dos 3 cursos, Economia, Contabilidade e Administração. Nós tínhamos um espaço específico, era quase um andar, tínhamos salas que a gente podia utilizar a estrutura para desenvolver os nossos estudos e tínhamos um professor que nos acompanhava. Então, cada curso tinha um professor que era tutor. E essa interação com os diferentes grupos de diferentes cursos, ela foi muito enriquecedora. E também essa possibilidade que eram nos dados, tanto em termos... Hoje, talvez isso não faça tanta diferença, mas na época ter uma biblioteca muito boa era, assim, fazia uma diferença enorme, né? Em termos de pesquisa. A internet não era assim, era discada, né? Então, internet a gente tinha acesso na faculdade, né? E às vezes só acessava a internet discada para mandar um e-mail, algo muito urgente. Então, ter essa estrutura à nossa disposição, não só a estrutura em termos de equipamentos, de espaço físico, mas também todo o suporte que era dado pelos professores foi essencial para a minha formação. Ai, que bom. E no PET, nesses grupos de estudo, você já foi para o setor público?
Na graduação? Não, inicialmente não. O primeiro projeto de pesquisa que eu fiz foi sobre balanço social. Uhum. Na época existia uma discussão muito forte, né, sobre o balanço social, e eu sempre tive esse viés para olhar qual era a função social das entidades. Então, eu estudei o balanço social de empresas, como que as empresas contribuíam para outros grupos que não somente os acionistas. Uhum. Na segunda monografia, eu pensei, vou fazer o balanço social do setor público. E aí eu descobri que o balanço do setor público, ele, por natureza, já tem um caráter social, que são essas ideias, né, que vem realmente, né, a gente na graduação, às vezes não tem tanta experiência, mas mesmo quando a gente tem experiência, a gente acha que dá para pegar um tema lá do setor privado e trazer para o setor público sem fazer grandes reflexões, né? E aí a realidade mostra que nem sempre. Não, nem sempre, né? Uhum. Então, eu procurei o professor na época, o Paulo Olinto, que era o professor da área de contabilidade pública, e pedi que ele me orientasse. E nas discussões, eu percebi que, para entender setor público, eu precisava saber o que era o setor público, como que ele funcionava, e, em particular, sobre as decisões que envolvem dinheiro, eu precisava conhecer o orçamento público. Então, eu comecei a desenvolver pesquisas sobre orçamento público. Lá na graduação. Na graduação. Então, eu fiz a pesquisa voltada para o orçamento público. Uma forma de responsabilização dos gestores. Então, na época, mesmo o termo de transparência, ele não era tão discutido, evidente como hoje, mas já tinha essa ideia, que o orçamento era um instrumento de responsabilização dos gestores. E aí, assim, aí você se formou, né? Começou a trilhar aí essa monografia no setor público. E depois que você se formou, você ficou em Belo Horizonte? Ou como que foi essa trajetória depois da formatura até o mestrado na USP, né? Porque aí depois você saiu do BH e foi para São Paulo. Sim. Bom, como o público é voltado para a graduação, acho que é importante dizer que durante a graduação eu também tive outras experiências. Além de ser bolsista do PET, então eu fiquei do terceiro período até o 10º, que eram 5 anos o curso, eu tive também experiência na iniciativa privada. Eu fiz estágio no Banco do Brasil e fiz estágio em uma empresa que prestava consultoria para o setor público. Então, eu tive essa experiência também no mercado não acadêmico, né? Digamos assim. E eu acho que a graduação, eu sempre falo, né, para os alunos da graduação, que são os meus orientandos, ou não, às vezes os alunos também me procuram para conversar, que é sempre importante, neste momento, experimentar. Então, experimenta a parte acadêmica, experimenta, né, a área, as atividades mais voltadas para o mercado. Então, acho que é muito importante que o aluno tenha essas experiências para que ele decida, né, efetivamente o que ele gostaria de trilhar e gostaria de seguir. Nem todo mundo, eu acho que cada um tem a sua trajetória. A minha trajetória, ela foi assim porque eu acho que eu já desde sempre achava que iria ser doutora, né, mesmo não sabendo o que significava. Mas tem diferentes possibilidades de trajetórias e cada uma é única e é com certeza riquíssima, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante assim, de passar para quem está nesse início de carreira. Né? Eu falo isso muito para eles. E cada oportunidade é única, cada experiência é única. E em contabilidade a gente tem muitas possibilidades. Eu acho que é por isso que as pessoas ficam perdidas, porque tem um leque muito grande de atuação. Sim, com certeza. Com certeza. Então, continuando a minha carreira, já sabendo que eu queria a carreira acadêmica, no último ano eu me dediquei para preparar para o processo seletivo do mestrado na USP. Na época, só tínhamos 2 mestrados, no Rio de Janeiro e na USP. E os professores incentivaram, né, que eu fizesse essa preparação, teste ANPAD,
a preparação de documentação, prova específica, né? Que tinha prova específica de contabilidade, mesmo a preparação para a entrevista. Então, no último ano, eu me dediquei a essa preparação. E eu prestei, então, o processo seletivo e fui aprovado. Então, eu formei em 2000, em 2001 eu vim para São Paulo para poder fazer o mestrado. Foi na sequência. E aí continuou estudando setor público, né? Sim. No mestrado. E começou a estudar as instituições de saúde, não foi? Já na dissertação. Sim, sim. E vocês vão perceber que escolha de tema tem a ver também com o que te toca, né? Então, como eu tinha várias situações na minha família relacionadas com a área da saúde e que o setor público era fundamental, foi por isso que eu continuei com o setor público e saúde. E a minha inquietação sempre foi que o setor público poderia fazer mais com o recurso que ele tem. Então, eu avancei nessa temática de avaliar como que os recursos alocados no orçamento geravam resultados na área da saúde. No mestrado, eu fiz uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso em um município de Minas Gerais, chama Brumadinho, para entender como que se dava essa relação entre dinheiro aplicado e recurso, resultado alcançado na área da saúde. Então, essa foi a pesquisa durante o mestrado. E durante o mestrado também foi quando eu iniciei a docência, né? Então, as minhas experiências como docente também foram docente do ensino superior, que docente do ensino básico eu já tinha, mas é totalmente diferente, né? Mas na docência do ensino superior eu comecei durante o mestrado. A minha primeira experiência foi assim, light. Eu ensinei para uma turma de graduação da contabilidade da USP. Então, eu já comecei assim, light. no básico. Básico. E os alunos, eles muito interessados, com muito interesse em saber, então eram só perguntas, né? Perguntas e perguntas, e é assim, né? O ambiente acadêmico, ele é assim. Mas passei bastante aperto. No início da docência, eu passei bastante aperto. E qual foi a disciplina? Mas a gente aprende muito com a docência, a gente aprende muito. Voltando, então, né? Eu acho muito importante, por exemplo, que os alunos tenham a possibilidade de fazer monitoria na área que eles imaginam que vão atuar, porque eles vão sair sabendo muito mais, né? E quando tem umas coisas que só cai a ficha quando você está dando aula. Sim, você fala, nossa, isso é assim por causa disso, né? É verdade, né? Porque você tem que saber com uma profundidade, com um detalhe muito grande e, consequentemente, você passa a ter uma expertise que outros que não passaram por essas experiências não têm, né? E, enfim, então eu comecei a minha docência também durante esse período. E aí você emendou com doutorado, terminou o mestrado e foi direto para o doutorado? Não, eu fiquei um ano. A diferença entre mestrado e doutorado foi um ano. Eu terminei o mestrado, na época o mestrado ele tinha um período mais longo. Então eu terminei o mestrado em 2005, que eu defendi, né? E eu comecei o doutorado em 2006. Então o período de duração do mestrado foi maior do que o período de duração do doutorado. Mas eu só consegui reduzir o meu período de doutorado porque eu tinha uma bagagem que foi conquistada durante o mestrado. Porque como você continuou na mesma instituição, né, você já aproveitou alguns créditos, né? Na época, não. Na época não tinha aproveitamento, porque os créditos eram diferentes. Os programas de pós-graduação, eles vão se alterando, né, vão se modificando ao longo do tempo. Então, na época, o mestrado, ele tinha uma carga de disciplinas equivalente à carga de disciplinas do doutorado, mas a gente não conseguia puxar créditos do mestrado para o doutorado.
Então, eu tinha uma Entendi. carga menor de disciplinas. O que eu consegui aproveitar do mestrado é a minha experiência com a pesquisa. Então, o que eu já conhecia sobre o tema me fez ganhar, né, entre aspas, esse tempo aí durante o doutorado. Então, eu consegui terminar o doutorado em 2008, né? Então, foi um período mais curto aí entre mestrado no doutorado menor do que no mestrado, né? E É, aí, e voltando num ponto que eu acho essencial, eu tive alguma experiência atuando indiretamente em órgãos do setor público. Porque às vezes falam assim, para fazer pesquisa ou para você dar alguma contribuição para o setor público, você precisa ter atuado como servidora pública. Eu atuo hoje como servidora pública, mas docente, né? Já tinha atuado também, mas como docente. E eu não tinha tido experiências diretas, eu tinha experiências, por exemplo, via empresa de consultoria e assessoria. O que me fez ter um conhecimento aprofundado foi essa curiosidade que veio pela pesquisa. E além da curiosidade que veio da pesquisa, essa disponibilidade e essa vontade de conhecer tudo com muito detalhe. Então, é muito tempo de dedicação. Setor público, sim, você precisa se dedicar muito para conhecer. Você tem que saber como que ele funciona e você tem que saber também muito da técnica, tanto orçamentária quanto da contábil, né? Então, é muito tempo de dedicação, muita curiosidade e muitos pares para poder também tirar as minhas dúvidas, né? Só que hoje a gente tem um ambiente muito mais propício do que quando eu comecei lá na graduação, ou mesmo no mestrado e doutorado, né? sim. E você falou aí dessa questão da profundidade, e é verdade, Patrícia. Toda vez que eu lembro de você, eu falo, nossa, é muita dedicação em busca de profundidade em tudo que Sim, sim. faz. É de É, verdade, é. assim, com certeza, é uma característica sua. E aí, depois que você terminou, Sim, doutorado, sim. Então, no doutorado eu continuei estudando orçamento, saúde, avaliação de desempenho, um estudo quantitativo. Terminei o doutorado e aí eu tive, primeiro, uma experiência na FURB, na Universidade